Ministério das Finanças da República de Angola. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, distintos deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo. A revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015 foi precedida de um exercício de revisitação da programação macroexecutiva, tendo desta resultado os pressupostos macroeconómicos de referência para os quais passo a fazer menção. É expectável que a taxa de inflação para o exercício de 2015 se cifre na ordem de 9%. É expectável que o volume de produção petrolífera anual passe de 669,1 milhões de barris para 669,8 milhões de barris de petróleo. Neste contexto, a média de produção diária passa para 1,83 milhões de barris. Está sendo tomado como referência um preço do barril a $40, o que permitirá estimar um produto interno bruto nominal em kwanzas na ordem de 11.740 mil milhões de kwanzas. Neste contexto, revisitou-se a taxa de crescimento do produto interno bruto, passando de 9,7% para 6,9%. É expectável que o setor petrolífero cresça em 9,8%, enquanto que o setor não petrolífero deverá crescer em 5,3%. O saldo primário não petrolífero em percentagem do produto interno não petrolífero deve cifrar-se em menos 16,6%. O estoque de reservas internacionais líquidas deverá ser o suficiente para garantir um volume de importações superior a 5 meses. E o agregado monetário M2 deverá registrar um crescimento na ordem de 14%. Com base a estes pressupostos, procedeu-se o exercício de revisão do orçamento, tendo como âncora primária o exercício de cativação da despesa que havia sido previsto no orçamento para acomodar a desaceleração do preço do petróleo. Em consequência disto, foram definidas prioridades de despesas, procurando obter um conhecimento aproximado do volume mínimo de despesas de caráter obrigatório para garantia de funcionamento das instituições. Igualmente, procurou-se assegurar a continuidade dos projetos de investimento público financiados com recursos alheios. Este exercício considerou também a garantia do pagamento de serviço da dívida com a opção de refinanciamento. Assim, foram tidas como categorias económicas prioritárias a despesa de pessoal, as pensões, o serviço da dívida, as despesas em bens e serviços mínimas para assegurar o funcionamento dos setores da educação, da saúde, da assistência social e dos órgãos de defesa e segurança. Para assegurar este exercício, do lado da despesa, considerou-se a potenciação da receita não petrolífera com um conjunto de medidas de fortalecimento da administração tributária consubstanciadas no alargamento da base tributária e, adicionalmente, a maximização das oportunidades de financiamento como exercício de atuação contracíclica. Em termos quantitativos, a alteração do preço do petróleo para $40 provocou uma redução na receita petrolífera na ordem de 59%.
tendo esta componente reduzido cerca de 1.512 mil milhões de kwanzas. Em consequência, a receita fiscal reduz 35,7%, numa cifra correspondente a 1.492 mil milhões de kwanzas. Para acomodar o exercício de ajuste na receita, procedeu-se aos ajustes necessários na despesa, posicionando a despesa total em menos 33%, o equivalente a 1.716 mil milhões de kwanzas, passando assim o peso da despesa total de 38,7% do produto interno bruto para 30,3% do produto interno bruto. Este ajuste na despesa total consubstanciou-se numa alteração de 26% a menos na despesa corrente, o correspondente a menos 986 mil milhões, e a um ajuste de 53% a menos na despesa de capital, o correspondente a menos 730 mil milhões de kwanzas. No que tange à estrutura funcional da despesa, mantendo-se constante a despesa do pessoal, a despesa com pensões, a manutenção dos projetos de investimento financiados com recursos alheios, a função social continua a posicionar-se como no topo das despesas. Neste contexto, tomando todos os fluxos da despesa, a função social ocupa um peso de 32,5%. Excluindo dos fluxos da despesa as operações de dívida, a função social ocupa um peso de 43,88%. Seguindo-se o setor econômico, o setor de defesa e segurança e os serviços públicos na perspectiva da garantia do funcionamento mínimo das instituições. Na perspectiva do quadro fiscal, as receitas passam a absorver um peso do produto interno bruto na ordem de 23,3%. Repito, as receitas passam a absorver um peso do produto interno bruto na ordem de 23,3%, a despesa total um peso de 30,3%, as despesas correntes um peso de 24,9%, enquanto que as despesas de capital deverão ter suficiente flexibilidade para que, à medida em que os financiamentos forem sendo contraídos, os projetos possam ser retomados no seu ritmo ordinário de execução. Este quadro levar-nos a um saldo global, na ótica de compromisso, equivalente a 7% do produto interno bruto. Finalmente, os fluxos totais do Orçamento Geral do Estado revisto posicionar-se-ão em 5.454 mil milhões de kwanzas, registando uma desaceleração de 24,7%, o equivalente a 1.797 mil milhões de kwanzas, quando comparamos a cifra inicial de 7.251 milhões de kwanzas do orçamento para 2015. Relativamente às medidas contracíclicas, voltar a fazer menção à potenciação da receita não petrolífera no quadro do alargamento da capacidade de administração tributária, o refinanciamento da carteira da dívida, com destaque ao serviço da dívida externa garantida com petróleo, a otimização dos calendários de emissão e resgate da dívida mobiliária e a maximização de oportunidades de financiamento envolvendo linhas de crédito e empréstimos financeiros.
Excelência Senhora Presidente da Assembleia Nacional, é tudo quanto nos apraz apresentar em sede da abordagem da generalidade do Orçamento Geral do Estado. Obrigado. Ministério das Finanças da República de Angola.